Este é o vídeo de número 5 da série sobre o surgimento do anticristo, mas que estamos considerando como foco o cenário, ou melhor, a atmosfera que vai favorecer o surgimento ou o aparecimento, a ascensão do anticristo no cenário mundial. Nós vimos nos vídeos anteriores, em especial no vídeo de número 4, que assim como os impérios do passado, eles surgiram ou se consolidaram definitivamente depois de uma série de conflitos que eclodiram numa guerra decisiva, assim o último império, retratado pelo quarto animal, que depois vamos tratar num vídeo separado do porquê ele é reconhecido como Roma no passado e também no futuro como o Império Final. Mas que, assim como nos impérios do passado, inclusive Roma, eles tiveram a sua chegada ao domínio absoluto, por assim dizer, o domínio definitivo do mundo da época, do que foi reconhecido como o mundo da época. Então, quando eles definitivamente passam a ser, em cada um na sua vez, o império dominante, assim, o último império também, via de regra, surgirá em meio a um contexto de uma guerra decisiva, que com certeza será antecedido por guerras locais ou variadas que vão evoluir ou eclodir numa guerra maior. E então, assim como nas guerras é comum que fronteiras sejam demarcadas, o limite ou a definição do que antes era um país com suas fronteiras passam a ser alteradas, ampliando ou retraindo o seu tamanho. Assim, o Império Final também contará com uma guerra que vai acarretar numa mudança geopolítica, com novas demarcações de fronteiras. Isso é claramente perceptível, né? Notado, quando estudamos apenas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para cá, onde vemos que alguns países acabavam deixando de existir e outros surgiam no lugar. Países eram divididos. Há pouco tempo atrás, alguns anos, o que antes era a Tchecoslováquia se dividiu e hoje é a República Tcheca e a Eslováquia. E assim, mediante conflitos, tensões e etc., uns se destacam como um poder maior e outros acabam sendo caracterizados por um reino, um poder ou um país menor se submetendo a um maior. Assim, quando a besta surgir, o mundo estará agitado, o mar, por uma grande guerra que vai envolver novas demarcações de fronteiras. E que configuração irá surgir? Bem, de acordo com as dicas que temos de Daniel capítulo 7, sobre o animal que tem 10 chifres, eis o que lemos a respeito desses 10 chifres, no capítulo 7, versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Uma nova configuração surge do que antes era aquele reino, só que agora na forma de 10 reinos, representado por 10 chifres, mas que vai se submeter a um poder maior, o animal. O quarto animal. Quando vamos para Apocalipse capítulo 13, esse animal é mencionado com outras características,
mas que não é explicado. Mas que no capítulo 17 nós temos a explicação reforçando o que foi dito em Daniel. Por exemplo, sobre os 10 chifres. Apocalipse 17, verso 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridades como reis com a besta. Aqui nós temos um detalhe que não é mencionado em Daniel. Lá deixa vago que, apesar de mencionar que os 10 chifres são 10 reis que vão surgir daquele mesmo reino, aqui já vai acrescentar que os 10 vão se submeter à besta, ou melhor, reinarão com a besta. Seria inicialmente uma parceria, uma aparente parceria entre a besta e esses 10 reinos? Enfim, seja como for, nós temos a Bíblia nos dizendo que o mundo terá uma configuração que vai ser caracterizada por 10 reinos encabeçados pela besta, pelo anticristo. Bem, para que isso aconteça, é preciso uma guerra bastante expressiva, uma guerra de grande porte, uma terceira guerra mundial. Assim como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, elas provocaram várias mudanças na geografia, a ponto de redefinir certos países, com alguns deixando de existir e outros surgindo, como por exemplo, o que antes era a Tchecoslováquia, passou a ser, depois de uma divisão de conflitos que envolveu o uso da força, né? Passou a ser 2 países, com cada um na sua independência e nomes, que são República Tcheca e Eslováquia. Assim também, como a Alemanha, que teve a sua mudança de fronteiras antes da guerra e depois da guerra alteradas, consequentemente, nós veremos uma configuração que a Bíblia diz como pista para sabermos se é o momento, se o que está surgindo como potência agora é a potência que será encabeçado pela besta. 10 regiões, 10 reinos, 10 blocos. Seja como for, é uma pista. É nisso que temos que estar atento quando, mediante um conflito de grande porte, posterior a isso vem a surgir uma configuração nessa característica. E então, mediante isso, nós temos que entender que isso não será da noite para o dia. Existe também uma ligação desse processo final, dessa configuração final, com uma cadeia de processos que já vem sendo trabalhada, contribuindo, onde a guerra será apenas o clímax, será o auge de algo que já veio como faísca em vários rumos, em vários aspectos. Então nós temos que muitas vezes rastrear, ficar de olho nas tendências anteriores que antecedem e que já podem dar uma ideia se estamos indo para um conflito que vai acarretar nessa configuração de 10 reis ou 10 reinos, 10 blocos. Bem, para o vídeo aqui, onde eu acabei mais recapitulando e acrescentando alguns detalhes, e no próximo vídeo nós vamos considerar algumas informações curiosas que podem estar indicando que o mundo está praticamente já bastante trabalhado para o surgimento de uma nova configuração
que vai envolver 10 reinos, que poderá recair nos braços de um líder mundial, que segundo a Bíblia será o anticristo. Mas que uma guerra de grande porte, como uma terceira guerra mundial, será apenas a crise ideal para favorecer a conclusão desse processo, que já vem sendo trabalhado há tempo por várias vias, por vários aspectos. Então, até o próximo vídeo.